O Nilton é ótimo. Bom, pessoal, então, bom dia. Estamos aqui hoje, né, no nosso primeiro encontro do GT Ion, e junto com o Peabiru, junto com pesquisadores junguianos. Seja bem-vinda, Rafa, chegando agora, né? Olá! Olá! E hoje nós vamos, então, estar discutindo, a partir das pesquisas do grupo Peabiru, Caminhos de Peabiru, Aprendizagens Interculturais, né? Fazendo uma reflexão a partir das pesquisas da nossa doutora em Educação, Maria Cristina Wernes, da pós-doutora em Educação, Fátima Souza, também da Unisc, e do doutorando Honório Moura, em Educação também, né? Mas todas com esse diálogo entre a mitologia, com Jung, com a questão dos indígenas. Então, muito obrigada, Cris, Honório e Fátima, né? Obrigada a presença de todos, acho que vai ser uma manhã bem boa, assim, a ideia é que a gente possa conversar e discutir. E eu vou ler aqui, então, um texto que a gente preparou, tá? Sobre o nosso GT, que é sobre o primeiro encontro GT Ion, Interdisciplinaridades da Pesquisa em Psicologia Analítica no Brasil, né? O nosso GT da ANPEP. No presente encontro, buscamos afirmar o diálogo de nossas pesquisas proposto no GT Ion, Interdisciplinaridades da Pesquisa em Psicologia Analítica no Brasil. Passado um ano de criação do GT, reavivamos o nosso propósito de investir na potencialidade da psicologia analítica para retomar e ressignificar jornadas presentes na cultura brasileira. Para isso, investimos em estar juntos, participando de bancas de mestrado e doutorado, publicando em periódicos nacionais e internacionais, em livros, em eventos, apresentações de trabalhos e partilhas em aulas de graduação e de pós-graduação em psicologia, apresentando e construindo modos de integrar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária, dentro de um forte compromisso social e científico. O que nos embala é a gana de produzir ciência com a alma brasileira, evidenciando a potência da psicologia analítica em campos interdisciplinares. O nosso GT reúne professores e professores investigadores de instituições de ensino superior no Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e de instituições do exterior, em Portugal, do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Neste cenário, os membros do GT buscam investir na colaboração da inserção social dos respectivos programas de pós-graduação, a partir de parcerias em projetos de investigação que serão apresentados e discutidos no nosso primeiro encontro do GT Ion, Interdisciplinaridades da Pesquisa em Psicologia Analítica no Brasil. Convidamos a todos para atravessar essa jornada de encontros e discussões entre os dias 18 e 22 de outubro, hoje é o nosso último dia, mas ainda tem a tarde, né? A partir das pesquisas elaboradas no programa de pós-graduação em psicologia e em outros programas de pós-graduação com as seguintes pegadas e atalhos. Psicologia analítica muito além da prática clínica, mitologia, símbolo e transformação da alma, a psicologia complexa e o PPG em ciência da religião da PUC Minas, possibilidades polifônicas da psicologia junguiana, caminho, pertencimento, encruzilhadas da religião no Brasil, caminhos de Peabiru, aprendizagens interculturais, e psicologia junguiana, mangá e a imigração japonesa na Amazônia brasileira. Desejamos que todos participem desse primeiro encontro do GT, como sendo o espaço de um de nós, e que a nossa coletividade nos faça mais pertencentes e felizes no Brasil, quiçá no mundo. Muito bem, então, passo a palavra para a Fátima. Bom dia a todos e a todas, é um prazer, uma honra e também um grande compromisso, grande responsabilidade estar aqui com vocês. Meu objetivo é falar um pouco da minha
assim, de alguns achados da minha tese de doutorado, né? E foi na área da educação. Eu fiz uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês agora. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês assim um pouco do que é o nosso grupo de pesquisa, né, o Piabiru, que ele reúne as universidades a Unisc, a URGS, né, que é um grupo voltado à pesquisa em educação intercultural, né, educação ameríndia. Essa serpente, esse símbolo que está aí, ele foi desenhado por um psicólogo colombiano, né, de raiz de descendência ticuna, né? E ele fala desses caminhos, assim, a serpente simboliza esses caminhos, né? E os seres e os elementos que estão nesses caminhos, assim, né? O que são os caminhos de Piabiru, né? Eram caminhos que existiam antes da chegada dos colonizadores à América, né? Esses caminhos ligavam a região do litoral aqui do atual Brasil, né? Principalmente sul e sudeste, com a região andina, né? Com os povos andinos, né? Até a região do Peru, né? Então, nesse período já havia conexão entre esses povos, né? Já havia contato, já havia trocas entre esses povos, né? Uma coisa que intrigou muito o colonizador quando chegou, né? Que os indígenas daqui do litoral comentavam sobre esses povos, né? E sobre o que encontravam lá, né? Ainda hoje há remanescentes desses caminhos, tá? E muito registro na internet, né? Muita pesquisa feita e registrada na internet sobre a riqueza desses caminhos, né? E para nós, Piabiru simboliza essa conexão, né? Esse diálogo com os povos ameríndios, né? Não só do Brasil, mas também da região andina, né? Essas trocas que a gente faz tanto com os povos andinos, pré-colombianos, como os nossos aqui, né? Meu nome é Fátima, né? Eu estou concluindo agora o estágio de pós-doutorado em educação na Unisc, né? Com orientação da professora Ana Luísa. Eu tenho por formação, sou licenciada em letras, né? Sou bacharel em direito, tenho profissionalmente trabalho como servidora pública do Poder Judiciário, né? Sou técnica do Poder Judiciário e como assim digamos uma missão de vida, né? Esses estudos e essas pesquisas no campo digamos assim, da interculturalidade com os povos indígenas, né? Então, não sou psicóloga, né? E me aproximei do Jung muito por influência da Ana Luísa e também por encontrar muitas respostas, né? Ou novas indagações nesse percurso de pesquisadora, né? E percebi também a importância da psicologia para a educação, que o próprio Jung diz, né, que os professores precisam ter esses conhecimentos assim de educação, até para ajudar os seus alunos, né, nesses seus processos de aprendizagem, de formação, né. Então, nossa mesa se chama Caminhos de Piabiru, Aprendizagens Interculturais. Por quê? Porque são diálogos que vão se entrelaçando, né? Nós três, dessa mesa, trabalhamos, temos muitas atividades em conjunto, né? Fora da universidade, temos percursos assim voltados à formação de professores e à divulgação da cultura indígena, né? Então, nossas falas aqui se entrelaçam nisso, né? A gente participa de muitas atividades em conjunto, né? O título da minha tese, que tinha o professor Walter na banca, né? A Lei 11.645 de 2008, a experiência formativa de professores na escola, tá? Imagens alquímicas da história e da cultura indígena. Ela foi defendida em 2019.
Interessante que para para apresentar aqui, eu retornei lá na tese, né? Porque já fiz tantas outras coisas depois disso para recuperar alguns elementos assim para compartilhar com vocês, né? E tinha coisas lá, confesso para vocês, que eu nem me lembrava mais, tá? Mas a lei, o estudo da lei tem a ver tanto com a minha formação jurídica e também com uma experiência que eu tive de conversando com os professores na escola da educação básica, eles falarem, demonstrarem total desconhecimento dessa lei. E até mesmo documentos oficiais dão conta de que não há esse trabalho dessa lei no currículo escolar, né? O que fala essa lei, rapidamente, só para divulgar, para compartilhar com vocês? Ela torna obrigatório, né, que no currículo da educação básica, ou seja, do ensino fundamental e do ensino médio, seja público ou privado, seja incluído no currículo o estudo da história e da cultura indígena. Tá? Anteriormente a essa lei, tinha a Lei 10.639 de 2003, que tinha incluído o estudo da história e da cultura afro-brasileira. Tá? Levou ainda 5 anos de discussões e questões para, então, alterar a lei e incluir a história e a cultura dos povos indígenas. Tá? Então, é obrigatório. Esse conteúdo programático tem que estar no currículo da educação básica. Só que, seja lá por que motivo for, não há esse trabalho, né? Os professores não têm conhecimento, não há investimento em formação de professores, ainda vários estigmas, a ideia de que não existe mais índio, de que os índios são todos aculturados, de que, enfim, há toda uma campanha política contra os povos indígenas, né? Então, há muito trabalho a ser feito nesse tipo de ação, né? Na formação dos professores. Há um trabalho profundo que demanda, assim, de alta dedicação. E a gente, como grupo de estudos e como, enfim, como pesquisadores, nós temos, assim, investido muito tempo nessa proposta, né? Então, o que a gente tem feito nisso aí? Ao longo desses anos todos, eu estava tentando recuperar, né? Que tipo de trabalho a gente tem feito? Basicamente, a gente tem investido no diálogo com os povos indígenas, seja nas aldeias, agora está mais restrito, né? Ou na universidade, tá? Mas, principalmente, o que a gente procura fazer? Oportunizar encontros entre os professores da educação básica com indígenas, né? Com intelectuais indígenas, seja professores, sejam lideranças, né? Enfim, esse contato, tá? Que a gente não seja um intermediário que fique falando mas que eles tenham a oportunidade de falar, porque assim eles têm voz, né? O nosso papel é oportunizar esse contato para que as pessoas tenham a chance de ouvi-los, né? Então, ultimamente, minha principal atividade tem se voltado para a organização do livro, que possivelmente vai ser lançado no dia 28 agora, que é Aprendizagens Interculturais na Educação e na Psicologia, que tem autores, pesquisadores indígenas, né, e não indígenas, da educação e da psicologia, várias atividades. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que eu faço parte de um grupo de estudos da cultura guarani, que é o Jacá, que é um jovem guarani, né, que cuida desse grupo e que compartilha a sua cultura conosco, né? E também estou concluindo o estágio de pós-doutorado, gente. Eu tenho 61 anos, né? Então, agora eu acho que eu quero fazer algumas atividades mais da extensão, sem estar vinculado com essa questão acadêmica, né? Voltando para a minha tese, né? A metodologia utilizada na tese, lembrando que nós estamos no campo da educação, foi o Círculo da Cultura, né? Inspirado pelo Paulo Freire, que essa reunião assim com os professores e nos encontros, sempre que possível com a presença de indígenas, né, para essa troca, essa conversa, né,
com a oportunidade de trocar, de indagar. Nossa ideia de pesquisa é que ela seja, assim, processos horizontais, né? Uma ideia de etnografia colaborativa, de coteorização, coautoria, né? Muito inspirados na ideia da pesquisa participante, em que todos os participantes, sejam indígenas ou não indígenas, professores ou não, são, de certa forma, pesquisadores junto conosco, né? E uma parte importante dessa minha tese, que foi a alquimia das imagens, né? Eu mergulhei um pouco na questão da alquimia, para entender como é que são essas mudanças, né? E procurei exercitar um processo de amplificação simbólica, né? Que foi, eu diria assim, que foi o diferencial, assim, e que mudou completamente o meu pensamento, a partir da mitologia guarani e também desse processo todo, né? Tem uma... eu quero contar uma coisinha para vocês que é da minha história, assim, né? Que tem a ver. A primeira vez que eu pisei numa aldeia indígena, né? Eu não estava muito afim de ir, né? Eu tinha minhas restrições, assim, o grupo sempre ia e eu achava, não, tudo bem, eu respeito, mas não é para mim. Até que, enfim, os caminhos me levaram a pesquisar com os Guarani. Quando eu cheguei na aldeia, eu achei muito interessante, assim, não me assustei, mas achei que tinha muitas coisas, assim, familiares, né? Taquareiras, né? Taquareiras, cercas de taquara, né? Tinha galinhas pelo pátio, né? Frutíferas assim, da minha infância, né? Um pátio, assim, né? De chão batido, uma coisa... Achei muitas familiaridades. Mas, enfim, passou, né? Não voltei mais a essa questão. Até que, por pesquisando lá e lendo o material de uma pesquisadora, de uma antropóloga, que o sobrenome dela é Assis, ela fez uma pesquisa com os povos indígenas aqui, entrevistou caciques, assim, caciques, enfim, vários guaranis, principalmente, né? E ela tinha lá uma entrevista com o cacique Mário Perumi, que é muito respeitado, né? Já morreu, mas era muito respeitado. E ele, inclusive, é pai da família que mora na primeira aldeia que eu conheci, né? Que é a do Acosta, lá em Estrela Velha, né? Ao lado da região central aqui do Rio Grande do Sul, né? E ele estava contando falando assim, né, de um dos mitos de criação dos povos indígenas, e ele falou sobre... ele trouxe esse relato, assim, que eu agora compartilho com vocês, tá? E estava falando sobre a criação, assim, a importância da cestaria para os Guarani, né? Então, ele contou assim, né, que Anderu Tenondê, que é considerado o grande pai para os Guaranis, decidiu fazer um adjacá. O adjacá é um cesto, né? Um cesto de taquara e imbé, que é um tipo de... Também é uma gramínea, assim como a taquara, né? Com motivo simples, de duas cores, para ser produzido e usado pelos Mibiá Guarani, né? O Chayã, que é o ser mitológico considerado o oposto de Anderu Tenondê e o responsável pelas condições adversas da existência dos Guarani, tentou imitá-lo, né? E aí fez um cesto com grafismos associado aí à pele das cobras e às asas de borboleta. E Anderu ficou furioso com essa imitação e golpeou o cesto com o seu arco, e aí deu origem ao que eles chamaram de Guirapá-Reté, que é um corpo de arco, ou corpo de um homem, né? Um homem. E aí, com uma taquara, ele golpeia o cesto pela segunda vez, e aí dá origem ao Adjacarreté, que é o corpo de cesto, o corpo da mulher. Quando eu li isso aqui, várias coisas assim vieram emergiram, assim, várias imagens emergiram, né? Mas eu ainda estava, enfim, deixei de lado, né? Mas sempre me lembrava das imagens
familiares assim da minha infância, né? E aí continuei pesquisando, eu vi que o Pierre Clastres tem a imagem, tinha também essa ideia, né? Tinha também esse relato, que do Ajacar Reté, que é essa cestaria, sugere a percepção de uma relação metonímica entre mulher e cesto, né? A imagem do corpo trançado. Essa imagem do corpo trançado, ela me acompanha até hoje, assim, né? Essa coisa de que a imagem do corpo trançado, não só pela taquara, né? Mas é um corpo trançado pelas relações interculturais que vão nos formando, né? Que a gente, com os quais a gente vai dialogando e que vão mudando o nosso modo de pensar, vão criando um novo pensamento, né? Na nossa própria existência, né? Então, ele ajuda a estabelecer imageticamente uma conexão com a nossa consciência terrena, né? E aí eu lembro do Morin, que fala nos 7 saberes da educação do futuro, sobre a importância da nossa consciência terrena, né? De valorizar a questão da natureza, da cultura, da ancestralidade. E também cuida de preservar a ancestralidade e sustentar o Mibiareco, que é esse modo de ser guarani, né? A terra dá a vida, e a vida é parte dela, né? Então, a mãe terra, né? Não fomos lançados aqui, viemos daqui, e somos consciência, olhos e voz da terra, como nos diz o Campbell. Essa imagem vai evidenciando uma relação terrena, humana e divina, profana e sagrada, simbiótica e mítica. Enfrenta o Charian e busca equilíbrio na relação com o outro, consigo mesmo e com o divino, né? A Ana gosta muito do mito dos gêmeos, né? Eu também gosto do mito dos gêmeos. Mas que mais fez sentido para mim, gosto também de vários elementos do mito dos gêmeos, que mais fez sentido e que realmente me mobilizou, e que me mudou o meu modo de pensar, foi a partir desse relato, né? Da mulher como um cesto, né? Esse corpo trançado assim da mulher, né? Trançado por imageticamente, por vários elementos, né, da nossa própria existência. E ainda, lembrando, né, que na minha infância, a cerca do pátio, assim, da casa da minha avó, ela era de taquara, né, taquaras entrelaçadas, assim. O galinheiro também era fechado de taquara, e tinha uma taquareira grande nos fundos, né. E para os Guarani também a taquara ela é fundamental, né? Ela está na cestaria, está nas paredes, está na cobertura da casa tradicional de rituais deles, está na casa tradicional deles, né? Também se transforma em instrumentos musicais para uso nos rituais. E o tacuapu, né, é um bastão de ritmo usado pelas mulheres nas danças, né? Essa fotografia aí é da casa tradicional Guarani. Né? É um exemplo, assim, é uma casa para mostrar mais para os estudantes, né? E aí, na narrativa mitológica, que só ela faz um encontro assim com o mito dos gêmeos, né? Que também é um mito de fundação do povo guarani, que é a história dos irmãos Sol e Lua, né? Lá tem, numa das versões, tem a coruja, que é a Urucurué, né? E nesse aqui tem a taquara, né? A taquá. Então, ambos evocam imagens de alteridades profundas com elementos da natureza, que é uma coisa que me toca muito, né? E que desde então que eu me dei conta disso, eu não consigo mais, por exemplo, achar ruim a taquareira, que é minha vizinha aqui, que faz tanta bagunça no meu pátio, né? Para mim, agora, ela faz parte da minha vida, né? E eu ficarei muito triste quando ela for extirpada daqui, né? Porque ela passou a ter um outro sentido para mim, né? E se no mito dos gêmeos a coruja torna-se homem para providenciar a fundação da vida Guarani, né? E se torna o pai que passa a orientar a conduta desse povo, a primeira mãe, essa do taquá, esse corpo dançado e grávido, segue o seu caminho para dar vida ao filho primordial. Então, essas duas narrativas mitológicas, elas se encontram, e, para mim, elas modificaram muito o meu modo de entender a cultura indígena, e de entender a minha própria existência, né? E foi muito interessante, gente, porque
essas imagens da minha infância sempre ficavam perdidas, né? Até que um dia eu estava fazendo pesquisa, né? Sempre fazendo pesquisa. E eu achei uma dissertação de uma pesquisadora, antropóloga, sobre a aldeia de São Nicolau. Isso é a aldeia de São Nicolau. E eu fui ler. A aldeia de São Nicolau era a aldeia que existia no lugar onde eu nasci. Na região central do Rio Grande do Sul, né? Um vale com muitos rios, né? Que é o lugar preferido dos Guarani e de Mata Atlântica, né? E até 1879 tinha uma aldeia indígena Guarani ali, muito forte, né? Muito reconhecida assim, formalmente. Até que ela foi dissipada, foi extinta pela chegada dos imigrantes de colonização alemã, né? Foram mandados embora dali. Mas na minha infância nunca se falava nisso, né? Não se reconhecia a existência dessa aldeia, né? Mas tudo naquele lugar remete para a existência de uma ancestralidade altamente indígena, de uma aldeia, né? É um lugar de interior, é pequeno, né? Tudo remete. Agora eu entendo isso, antes eu não entendia, né? E aí eu me dei conta que eu havia nascido numa antiga aldeia Guarani, né? E aí muitas coisas começaram a fazer sentido. E aí hoje, quando eu digo isso para os professores daquela região lá, eles não têm conhecimento, né? E aí eu me sinto na obrigação de compartilhar isso. E essa narrativa mitológica, ela mudou o meu modo de pensar a respeito da cultura e a respeito de mim mesma, né? Então essa alquimia, né? Ela me trouxe essa alquimia e essa amplificação, ela me trouxe mudanças profundas no meu modo até de existir, de me relacionar com os outros, né? E esse é o remanescente da aldeia de São Nicolau, né? Que quase ninguém reconhece que existiu, mas que tem registros, né? E agora eu tenho em mim assim a certeza de que ela existiu e que há uma energia muito forte naquele lugar. Muito bom, Fátima. E aqui está, ó. E o Ajacá. Muito bem, obrigada pela tua partilha, né? A gente vai poder aprofundar mais depois, tá? Que a gente ouvir a Cris e o Honório, e depois para conversar toda essa riqueza aí que tu inicialmente, né, tá contando para nós, assim. Então, passo agora para o Honório. Honório e Cris, eles vão apresentar juntos, porque eles fizeram um trabalho de escrita colaborativa, né? A tese da Cris e a dissertação do Honório, tá? Uma ousadia aí, acadêmica. Pronto. Honório, tu queres começar? Primeiro eu dou um bom dia, né? Bom dia a todas, bom dia a todos. E é um prazer enorme estar aqui. Então, ilustres e especiais companhias, eu vou passar a palavra para o Honório e vamos conversando, vamos trançando aqui as nossas falas. Bom dia a todos e a todas, né? Ayag Mahukar, Unity de Mahut, tá aqui um Ombednyon. Tô dando os bons dias, né? Para você na minha língua, né? Eu não posso iniciar essa fala, né? Sem iniciar, né? Na minha língua, né? Porque esse trabalho ela tem uma reverberação, né? Muito forte e muito potente na nossa construção, né, das nossas atividades dentro do curso de mestrado, né, e agora também no doutorado. Então, bom dia a todos. Isso?
Bem, nós pensamos em trazer do que escrevemos, né, Honório e eu, fizemos acabamos com 2 trabalhos separados, mas, enfim, do que escrevemos, nós fizemos um recorte, né, e colocamos aqui, trouxemos aqui para vocês. Então, do pensamento de um ao pensamento do outro. Produções a partir das nuances de uma teia trama intercultural. Nós vamos nos apresentar na sequência. Vamos dizer quem somos, né? Onde atuamos, o que pesquisamos e o que nos moveu inicialmente. Honório. Então, me chamo Honório Zé de Moura, né? Tawendê, né? Na minha língua, onde meus familiares e a minha comunidade me chamam de Tawendê, né? Onde meus pais moram, na aldeia de Nonoai. E tenho graduação em Relações Públicas, né? Mestre em Educação e atualmente, né, doutorando pela Unisc. Eu sou Cristina, sou graduada em Letras, tenho uma passagem pela literatura, pela informática na educação, e desde então, desde dessas caminhadas, tenho me aproximado para a educação em essência, né, no mestrado, e agora, recentemente, concluí o doutorado em educação pela Unisc. Continuo participando do grupo de pesquisa PEABIRU, Educação Ameríndia e Interculturalidade. Nós participamos, como dito ali no slide inicial também, da linha de pesquisa Aprendizagem, Tecnologias e Linguagem em Educação da Unisc. O Honório, então, vai fazer uma rota de onde estivemos. A nossa partida inicial, né, do nosso encontro, né, como parceiro de pesquisa, eu e a Maria Cristina, né, acontece, né, por uma questão muito passageira, né, no início em Alegrete, onde eu cursava engenharia de software, né, e desde então, né, por uma opção minha e em virtude do coletivo, né, eu tive a oportunidade de trocar de curso, né, e cursar Relações Públicas, né, em Opção Borja, e quase finalizando o curso de graduação, né, a gente se contata de novo, né, se contata para fazer parte da pesquisa de tese e, posteriormente, né, o ingresso na Unisc. E a partir daí, né, quando a gente fala de nossa fala inicial, né, as nossas atividades, ela emerge, né, a partir do mito de origem caigangue, né. Por que eu falo que ela emerge? Né? Porque todas as nossas atividades que a gente desenvolve, né, ela é uma amplificação, né, do mito, né, do povo caigangue, onde na concepção, na educação do povo caigangue, né, há uma compreensão de reciprocidade, né, de oposição, né, e complementaridade, né, e por consequente a reciprocidade, né, e o mito, né, ela traz, né, essa educação da base das nossas atividades, né, de uma forma, diria que muito concreta, né, pelo resultado das nossas atividades a gente vem desenvolvendo, né, tanto na graduação, né, e também no mestrado na Unisc, né, e com a chegada da Maria Cristina, né, com o contato de fazer pesquisa em coautoria, né, ela só vai se fortalecendo, né, e nos afetando, né, e afetando todo o grupo, né, de pesquisa, né, que é o PEABIRU, né. E quando a gente fala de mito caigangue, né, há uma representação simbólica muito visível, né, em todos os aspectos, né, cotidianos do povo caigangue, né. Por exemplo, o camé, né, ela fez os seres compridos, né, e riscados, né, simbolicamente, né, a gente chama de letéi, né, representado pela marca Risquinho, né, e o cairu, né, que ela representa simbolicamente, né, a marca redonda, né, malhado, né, a gente chama de erur, né, representado pela marca
bolinha ou círculo fechado, né? E por que, né, trazer, né, o mito de origem, né, do povo Caigangue, né? Porque cada um, né, cada ser, né, traz em seus elementos, né, as características do Camé, né, conforme a narrativa do povo Caigangue, né, saiu do chão primeiro, né, o, o Cairu, né, e segundo sai o Camé. E o Camé, ele sai, né, digamos assim, durante o dia, né? Então, a força de onde ele traz a sua força, né? O poder dele vem do sol, né? Então, todos os elementos, né, que compõem, né, o dia, né, traz as características, né, do Camé, né? Pessoa mais resistente, né, do povo Caigangue, né? Mas que ele recebe, né, os diretrizes, né, do Cairu, né, que é o oposto dele, né? Conforme saiu, né, à noite, né, o Cairu, né, e digamos que o Cairu ela é a parte mais estratégia, né, estratégico, né, do grupo Caigangue, né, porque ele consegue passar os diretrizes, né, para o Cairu. Então, um depende um do outro, né, a existência de um, né, precisa do outro, né. Então, a partir dessa oposição e complementaridade, né, eles precisam respeitar, né, para manter o equilíbrio da natureza, né, em relação a toda essa sua forma de criação do mundo, né, da natureza como um todo, né, precisa, né, dessas características de um complementar o outro, né, precisa do dia, né, precisa da noite, né, da água, né, do seco. Então, há um processo, né, de reciprocidade e equilíbrio bastante eficaz, né? E isso, né, a gente traz, né, a educação caigangue, para nossas aldeias a gente vive isso, né? É muito vivencial isso, né? A gente traz essas expressões simbólicas, né, do mítico nos nossos artesanatos, nos nossos wanfu, né? E assim por diante. Acho que é importante ressaltar aqui, né, Honório, que desde os nossos primeiros movimentos, porque o que ocorre é que a convivência intercultural ela tem sido pauta nas universidades, um pouco também em função da lei que a Fátima apresentou inicialmente, né, e, enfim, e a partir do ingresso dos estudantes indígenas, começa a movimentar outras estruturas, né, dentro da academia. Então, a gente começa a observar a presença e a ausência, né, do trançado entre culturas, os silêncios. E nos aproximamos inicialmente, Honório e eu, tratando da questão da permanência dos indígenas acadêmicos na Universidade Federal do Pampa, que é onde eu trabalho e onde Honório estudava, né? E conforme foi adensando, assim, a nossa convivência, e foram surgindo, assim, elementos, né, camadas de matéria e espírito, que foram inspirando o nosso caminhar, né, pelas sincronicidades, também pelas causalidades. Então, o mito de origem caigangue, eu perguntava sempre para o Honório o que de mais importante podemos pegar da nação caigangue para a academia podemos mostrar, e o Honório dizia a nossa narrativa de origem, né, do nosso povo. E aí, então, a partir disso, seguimos contando e vamos dar, assim, os caminhos que seguimos e o quanto nos inspiramos nela, né? Eu vou seguir aqui, Honório. E todas essas expressões, né, a gente fala do mito, né, tanto do Camé e do Cairu, né, segundo o mito de segundo a narrativa do mito Caigangue, né, cada Camé, ou cada Cairu, né, ele criou, né, as espécies, né, que vivem na Terra, né, até mesmo nos cosmos, né, então, e essa criação, né, a gente consegue identificar, né, essa relação de comunicação entre os animais, com a própria natureza, né, a partir de códigos, né, que é uma linguagem, né, que o Caigangue tem para poder se expressar com esses outros seres, assim podemos dizer, né, ela é bastante importante, né, para manter o equilíbrio. Então, no momento da caça,
pede licença, né, para entrar dentro do mato, né, para poder caçar um animal, né, a gente precisa, né, respeitar, né, essa nossa oposição, né, a complementaridade. Então, simplesmente de coleta das plantas também, como ervas medicinais. Né? Então, há todo um elemento, né, e um sistema que a gente segue, né, antes de fazer qualquer tipo de atividade, né. E assim, vice-versamente, né? A gente continua, né, com os nossos grafismos, né? A pintura corporal, né? Ela expressa, né, o mito de origem, né, dos nossos artesanatos, né? A força do Camé, que vem do sol, a força do Cairu, que vem da lua. Então, a gente tem uma organização, né, social, né, que ela respeita, né, as narrativas do mito de origem. Também é importante dizer, né, Honório, eu vou passar aqui de volta para essa imagem, que essa mesma marca, né, as marcas que estão nos corpos dos caigangue também estão nos animais, né? Como nós podemos ver ali, elementos redondos, né, e elementos alongados, da mesma forma nas árvores, né, e é todo um movimento de respeito a essas marcas e a essas particularidades, né, de cada metade clânica, para uma convivência, digamos assim, harmoniosa, né. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com o Honório e com o Dorvalino, que é um mestre em educação também da etnia caigangue, é que tudo tem seu lado par e o seu lado ímpar. Parece algo tão simples, né? Mas é de uma profundidade que é capaz de guiar a vida da gente, né? Então, vamos seguindo aqui, Honório. E essa reciprocidade, né, a gente consegue, né, passar para os nossos filhos, né, as próprias lideranças, né, a composição das lideranças, né, tem uma sistematização muito bem organizada, né, quando há um casamento dentro da aldeia, né, com pessoas fora, né, da aldeia ou pessoas de outras etnias, né, a gente precisa seguir, né, o que o mito de origem, a narrativa do mito de origem, né, nos indica e nos orienta, né, a partir dos seus ensinamentos. Bem, então, a partir do exercício vivencial, né, da convivência com o Honório e com o mito, a narrativa de origem do povo, e com outros intelectuais caigangue, né, emergiu dessa convivência uma imagem, né, que eu considero assim ser uma amplificação simbólica do processo de criação com o Honório, né? É a cruz andina, e ela se movimenta, na minha perspectiva, se movimenta e se transforma mandalicamente, né? Eu digo sempre para a orientadora que ela gira, né? Ora se deslocando para dentro, para fora, se expandindo a partir do centro, que é o que nós chamamos de colaboração intercultural, né? Nós construímos uma pesquisa a partir desse movimento, a partir das vivências, no ir e vir de ações, de reflexões, né? Algumas vezes em conexão constante, através de organizações causais, né? E na maioria por conexões inconstantes, através das contingências e das sincronicidades que nós vivemos ainda hoje, porque embora eu tenha terminado o tempo de estudos, né, e eu sigo nesse processo, vamos dizer assim, de viver na perspectiva da narrativa de origem do povo, do meu parceiro de pesquisa, né. Então, tangenciando o ambiente acadêmico, movimento de aproximação e distanciamento, né, com o modelo ocidental de fazer ciência, surgiu essa imagem, né? Surge como um mapa conceitual, porque fui juntando os elementos que fui
encontrando e considerando necessários para a pesquisa, né? E percebi, depois de montar a imagem, que ela traz o elemento, ela traz a presença do quaternio, né? Que depois fui encontrar em Jung as explicações, né? Que descreve, então, a dinâmica e a estrutura do si mesmo, né? O quaternio, a totalidade humana. Justamente o que eu encontrei na narrativa de origem do povo caigangue, né? Então, o Camé e o Cairu, né? Posso compreendê-los também como a união nupcial de duas metades antagônicas que representam uma totalidade, né? E nesse movimento mandálico da cruz andina que surgiu, que foi uma imagem que emergiu nesse processo, né? E, bom, como nos disse o professor Walter, que, claro, é um teórico de base, juntamente com Jung, né, ajuda a compreender também Jung, e o professor Walter nos diz que a mandala carrega a expressão da totalidade mais essencial do indivíduo, né? Então, essa cruz andina, em expressão mandálica, se constituiu num quaterno, como já falei antes, né? E aí traz o número 4, e também fui encontrar em outros teóricos que trabalham as culturas ameríndias, como Rodolfo Kusch, a questão do número 4, né? Então, ele aparece nos ritmos da natureza, nas fases da lua, nas 4 estações do ano, nos 4 pontos cardeais, nos 4 elementos, né? Entre outros aspectos. E aparece também nas tradições de diversos povos, assim como o povo caigangue, né, com marcado sentido simbólico. Então, a partir daí, nós fomos construindo nossa pesquisa, eu em processo de aprendizagem com o Honório e conduzida pelas mãos carinhosas e firmes da orientadora, né, que me levava às leituras de Jung e também a compreender o processo que vivia. Escritas em coautorias, né, que é a vivência, né, da cultura indígena na academia, né, reconhecimento das águas puras, né, desenvolvido, apresentado na Amped de 2018, né, a oficina do Círculo de Culturas, né, indígenas, né, como não deixar cair o céu no diálogo intercultural, né, apresentado no CIEP de 2018, né. Eu posso dizer que essa oficina foi o pontapé inicial, né, de todo esse processo, né, que a gente vem construindo, né. A extensão universitária e o cruzamento de mundo, né, estar sendo caigangue no protagonismo indígena intercultural, né, apresentado no 7º Jornada, né, do Pensamento de Rodolfo Kusch, né, e assim por diante. Metodologia Wangfu, né, apresentado, né, parece que foi apresentado no Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, na sua 7ª edição de 2019, que aconteceu na URG, né. Então, a gente consolidar a metodologia Wangfu foi num evento específico, né, coordenado por indígenas, né, nesse evento, né. A articulação para a permanência da convivência indígena na academia, né, na universidade, né, Pampa, apresentado no 3º Congresso Internacional dos Povos Indígenas, né, o pensamento simbólico da educação guarani, caigangue, né, e lances entre perspectivas e sincronicidade. Revista Telos. Lá, Cris. Bom, então, nós temos também temos também capítulo de livro, temos também a produção de projeto de extensão, né, que está na 4ª edição em 2021, com, claro, o apoio do grupo de pesquisa, enfim, né, da Unisc, da Unipampa, do Instituto Federal Farroupilha, e também temos da UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e temos também agora, Honório e eu estamos ministrando uma disciplina Cultura, Ambiente e Sociedade, no curso de Pedagogia da Unipampa, e o Honório dá, então, para essa disciplina um outro caráter, né? Ele traz teóricos, intelectuais indígenas para colocar em pauta, né? Que é algo que a gente não tinha visto ainda, pelo menos aqui
na nossa universidade, né? Então, a presença do Honório como docente cria uma circularidade, saindo da condição de aluno para a condição de professor, né? Dentro da mesma universidade que ele esteve iniciando os estudos. Então, vamos dar uma sequência aqui para não... Bom, aqui o curso de extensão, ele iniciou em 2018, né? E agora tivemos, em função da pandemia, oferecemos o curso de forma online e para nossa surpresa, de 30 pessoas que nós tínhamos, de 30 a 50 pessoas no município de Alegrete, que é onde nós tínhamos o curso, passamos a ter 470 pessoas em 2020 e em 2021 700 pessoas inscritas, o que nos diz, o que nos leva a pensar que, de fato, a palavra indígena, né, de intelectuais indígenas, tem espaço para ser ouvida, necessita ser ouvida, né? As pessoas compreendem isso. Aqui nós temos alguma registros, né, do curso de extensão. Tu queres falar sobre o logo, Honório, do curso? Né, quando a gente fala, a gente criou o curso, né, então, em 2018, com essa quantidade de pessoas procurando o curso, né, a gente sentiu a necessidade de criar, né, um logomarca para o curso, né, e ela representa, né, as cores representam as cores do camé, do cairu, do povo caigangue, né, as penas têm uma representatividade muito grande, né, que em vez dos movimentos, né, de lutas, né, a gente está utilizando as próprias canetas, né, as próprias teclas do computador para digitar e para escrever, né, fazer registro, né, a reconstrução, a recontação da própria história, né, do povo caigangue. Ela vem ao encontro dessa ideia, né, que fala de aprendizagens. E as produções, né, a partir do curso, teve a produção do caderno, né, onde uma parceira, né, que ela é bibliotecária do município de Alegrete, né, dentro do curso ela construiu, né, o caderno onde tem toda a informação, né, sobre, né, os povos indígenas, né, tanto do Rio Grande do Sul como de outros estados, né, separou por vídeos, por documentários e referências vastas, né, que possa facilitar, né, o acesso para os professores, né, que tenham interesse de abordar a temática indígena. O projeto Araranguá também é uma semente, né, que está brotando, assim podemos dizer, né, a partir dessa mesma bibliotecária, né, que é a Liriane, né, que construiu um projeto para um intuito de formar professores, né, buscando a temática indígena, a literatura indígena, ampliando cada vez mais, né, esse processo, né, de aprendizagem, né, em outros ambientes que antes não tinha todo esse potencial, né. E o blog do curso, né, também conta como referência, né, onde tem vários repositórios, né, da temática indígena, né. E o curso de extensão, então, ela tem essas atividades que ela vem desenvolvendo em parceria com a PEABIRU, né, a disciplina que a gente acabou, né, assumindo para dentro do curso de pedagogia, né, o caderno, o projeto Araranguá. Então, são sementes que foram, né, brotando, né, e acreditamos que isso vem mudando, né, um pouco da cabeça de cada um, né, o modo de pensar sobre a temática indígena. Nossos parceiros, né? Bem, aqui o que a gente quer mostrar com essa imagem, né, que é uma espiral contínua, nós que não se esgota no nosso tempo de estudos, né, dentro de um padrão acadêmico, mas a gente dá continuidade dentro do grupo de pesquisa a todas essas ações, né, compreendemos que é um constante recomeçar, porque vamos nos adequando, né, e tomamos emprestado do Ailton Krenak a imagem dele, né, do site Selvagem, do Ouroboros, que é a imortalidade, também o renascimento, assim compreendemos nosso processo, né?
uma metáfora absoluta de renovação do ser que se consome e se alimenta no mesmo ciclo, que se renova com a própria exaustão, porque tem momentos muito difíceis, né? Não podemos dizer que são só momentos bons, temos momentos realmente difíceis, mas então que essa sabedoria da dificuldade, da exaustão nos amadurece, da mesma forma que a natureza, né? Quando se desfaz das folhas secas e fortalece as raízes e galhos para conquistar novos tempos, né? Então, nós consideramos que o nosso encontro, meu, do Honório, da orientadora, né, do grupo de pesquisa, representa um bom encontro, né? E a potência do bom encontro, da colaboração intercultural que afeta as instâncias profundas da condição humana, assim nós compreendemos, a partir do reencontro com as nossas raízes ancestrais, que resultam numa aprendizagem simbólica sensível não só para nós, pesquisadores, mas para o público-alvo das nossas ações propostas, né? E o que eu tenho a dizer agora, né, falando sobre mim, é que do lugar onde o orientador e a Nação Caigangue me colocaram, né, a Nação Caigangue, pelas mãos do parceiro de pesquisa, me colocaram, eu não consigo mais sair. É num lugar entre mundos, né, que surgem de traços livres, e nessas imagens que emergem, né, surge o dragão, o vermelho e o preto, o cameio e o cairu, que anunciam o recado da alma, a serpente ligada à terra, a águia em voo espiritual, e quando as duas se fundem, compreendo eu, né, pude fazer essa leitura de um desenho que fiz com água de beterraba e com o próprio elemento beterraba, que emergiram dragões, né? Dragões que podem representar, e eu percebi depois com o vermelho e preto, que são as cores da Nação Caigangue, né? Anunciando esse recado da alma que tanto pulsa, né? Que é a busca da fusão dos dois elementos, né? Digamos, uma instância ou outra mais profunda, né? Honório, tu queres dizer algo mais? Da minha parte, é isso, e fico muito grata pela escuta. A princípio, é só agradecer, né, por essa escuta sensível que a Maria Cristina vem tendo, né, ao longo da nossa trajetória de pesquisa. Né? Só isso. Muito bem, então, Honório, Cris. Agora já vou, então, abrir para que a gente possa conversar e trazer alguma reflexão, alguma indagação acerca dos trabalhos e partilhas apresentados aqui. Cláudia, por favor. Bom, eu preciso agradecer demais por essa oportunidade, agradecer a quem idealizou o evento, que é o professor Nilton e o professor José Clerto, que não está aqui, e a Ana Luísa, que organizou a mesa, e as palestrantes e o palestrante, porque foi, assim, espetacular. Triste a gente ter tido aquela interrupção, né? E talvez o meu abalo tenha sido tão forte, porque eu estava completamente imersa nas apresentações. Eu voltei à minha infância, porque eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de perto de Nonoai, Honório. Eu morei perto de Nonoai, minha avó morou em Nonoai. Então, aqueles balaios coloridos que eu nunca mais vi, eu estava, assim, em outra dimensão. Então, foi um baque difícil e incrível, porque eu estava pensando justamente nesses enfrentamentos. Eu moro no Mato Grosso do Sul hoje, e a questão indígena aqui é muito delicada. Corumbá, embora o nome Corumbá queira dizer Curupá, vem de Curupá, Tupi-Guarani, né, lugar distante, a gente tem só os Guató, hoje resgatados praticamente por um militante aqui, catalogando os parentes dele, mas a gente tem em outras cidades do Mato Grosso do Sul, e tem na Bolívia, aqui pertinho, os Colhas, os Cambas, esse confronto, essa animosidade, essa violência. E eu anotei o nome de alguns colegas da UFMS, tem da UFGD, pode passar depois, né, Luísa, que vocês podem, talvez, fazer contato e pensar possíveis parcerias para trabalhar essa temática. Eles são muito ativos, tanto na academia como nos movimentos sociais. Um é o Paulo Duarte, de Campo Grande, da UFMS, e o outro é o Thiago Botelho, da UFGD.
Então, eu estava pensando nisso, de repente acontece e me mostra que realmente é uma área que precisa de mais dessa luta, desse confronto, né? Isso ficou evidente, eu estou muito chocada, mas enfim, então, parabéns, obrigada por me permitir voltar aí 30 e tantos anos, 32 que saí do Rio Grande do Sul. Infelizmente, naquela época, não tinha a compreensão que eu tenho hoje, né? Então, é muito triste a gente ver a escola não trazia para a gente uma concepção verdadeira sobre a questão indígena. Então, todos os dias, sábados principalmente, muitos indígenas da cidade, a gente não tinha noção do que representava tudo aquilo. Então, eu me sinto muito em dívida, inclusive, com os indígenas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, embora tenha vindo mais no Rio Grande do Sul por conta disso. Então, parabéns pela força, pela luta de vocês e muito obrigada. Ok. Vou passar para o Newton também, depois o pessoal pode ir comentando, tá? Pode falar, Newton. Tá, obrigado aí pela poesia, a Fátima, o Honório, a Maria Cristina, né? Alimenta a alma e fortalece o espírito. Não tenho outra coisa a dizer. Ao mesmo tempo, caso tenha um barulho, é o vizinho ao lado que está fazendo obra. Ao mesmo tempo, nesse encontro nosso, Norte e Sul, aqui de público, agradeço ao bolsista Vitor Batista, que assim que esse hacker aí entrou, o pânico apareceu, porque todos estavam aqui se transformando, né, nas páginas, e o bolsista já colocou um novo link, que a professora Ana gerou. Já colocou lá, eu já testei aqui no celular, e está caindo nesta página. Então, esses encontros, né, fazendo esse paralelo com a teoria, é uma coisa lá do futuro, tá, gente? Eu não vou me estender muito, mas em 2026, a COP 26, todos os países estão dizendo que o Brasil tem uma enorme possibilidade para lidar com a questão ambiental. E aí, nesse exato momento, o Brasil está pensando sobre o crédito de carbono. Tá? A minha proposta, principalmente para os colegas do Sul, né, eu sei que é uma proposta um tanto quanto... Eu nem sei a palavra, deixa a palavra de lado. No caminho do Peabiru, né, nesse caminho do Peabiru, hoje, em termos de metros quadrados, esse oxigênio limpo podendo ser comparado com outros caminhos dentro do Brasil, outros caminhos, mostrando a riqueza do oxigênio limpo do caminho do Peabiru. E aqui já deixo assim como um pedido à Fátima Souza, se depois poderá informar as páginas onde esses caminhos estão assim registrados na internet, como você falou, né, Fátima? E para Maria Cristina e para o Honório, assim, mexendo um pouco, Honório, sinto muito, mas mantendo o mesmo raciocínio, com o seu passado como diálogo com a engenharia de software e também com a graduação em Relações Humanas, e dialogar, por que não, com essa questão de crédito de carbono que eu estou aqui dialogando com a Fátima, porque essa engenharia de software que está mensurando essas taxas. É engenharia de software. É as relações humanas que a COP26 está preocupada com o mundo, o que está acontecendo no mundo em relações humanas, Honório, sinto muito. E, Maria Cristina, perdão, né? Concordo mesmo contigo que um grupo que começa com um público de 100 alunos, salta depois para 400, salta depois para 700,
parabéns. Parabéns, e aí fica a minha questão com o Honório. Eu não vou jogar para você não, tá, Maria Cristina? Mas eu sei, pela graduação dele, que ele está me entendendo. Então, até que ponto essa proposta de vocês nessa disciplina, cultura, ambiente e sociedade, Maria Cristina, só um tópicozinho na aula sobre crédito de carbono, que está exatamente nesse momento indo ao encontro da belíssima proposta de disciplina. Agradeço aí a todos e desculpe o entusiasmo, tá? Porque são tantas conexões, tá? Me perdoe aí. Obrigado. Obrigada, Nilton. Também passo para o Walter. Microfone, Walter. Microfone. Sim. Obrigado, Ana. Então, um prazer enorme estar aqui, né? Eu agradeço de novo o Nilton aí pela essa ideia, junto com o Clerton, né, do GT Aion, que eu participo com muita alegria, essa união norte-sul, né? Acho que o pensamento junguiano está nas universidades meio já bem presente, né? E o GT Aion tem possibilidades enormes aí, né? A nossa revista já está aí publicada, já saindo, já a nossa revista, né? O pensamento junguiano, né? De brasileiro, e as possibilidades até internacionais, como o Nilton coloca, né? Que a Ana aí estava também colocando, assim, já são bem possíveis, né? E eu fico sempre emocionado vendo essas conexões com a questão indígena, né? E participando da banca da Fátima, eu revendo o material da Fátima, que é riquíssimo, que é tão lindo, né? A cestaria e essa inserção pessoal que ela traz da matéria-prima que aparece tão importante para os guaranis, né? Da cestaria, e ligado ao corpo da mulher também, e o trançado desse material, né? Tudo isso muito interessante, muito bonito, e toda essa tradição indígena está assim esquecida, né? E nós estamos assim reativando e trazendo de volta esse material. Então, o Piabiru é um caminho concreto e é um caminho simbólico aí de resgate. Nós temos que atravessar esse Piabiru, temos que trafegar por ele, resgatando essa América profunda, como o Rodolfo chama, né? Que tem esse material todo aí esquecido, e a memória é muito importante para a gente resgatar esses valores que o Holocausto indígena provocou, né? Que o Leonardo Boff também lembra, que se fala muito do Holocausto nazista, que é importantíssimo, mas o Holocausto indígena na América toda é muito importante. Nós resgatarmos pela memória esses valores, esses símbolos, né? É muito rico. Então, eu faço com o maior entusiasmo, eu assisto com o maior entusiasmo, eu vendo o trabalho do Honório, da Maria Cristina também, são coisas que me entusiasmam muito. E essas articulações, que mandala belíssimo, Maria Cristina, que você traz aí da cultura caigangue, e com articulação com a ideia junguiana de mandala, né? Que coisa tão interessante, quer dizer. A gente conhece os mandalas orientais, é muito importante, os mandalas cristãos, mas é importante resgatar esses mandalas que estão presentes no nosso inconsciente cultural daqui, né? Isso é um contato com a nossa identidade. Então, acho que é um trabalho muito bonito, muito importante, né? Agora, eu acho, foi muito falado de sincronicidade nos trabalhos, aí o Honório falou, a Cristina falou, e eu acho que essa intervenção de hackers aqui no nosso encontro, ela é uma sincronicidade. Mostra que o nosso movimento é revolucionário e há pessoas de extrema-direita, há uma resistência aí de pessoas de extrema-direita que estão contra nós e que estão ameaçados no seu status quo de repressão
e de um status quo de holocausto e de destruição. Então, eu não acho que foi uma causalidade, não. Foi uma coisa sincrônica, essa interferência aqui na nossa comunicação e nesse trabalho. Então, acho que quando há luz, a sombra vem junto, né? O Jung já nos alerta para isso, e eu achei essa entrada aí, me irritou muito, né? Assim como na Cristina, a Cláudia também trouxe isso, e eu acho que eu fiquei muito também irritado, mas a solução veio, o nosso link alternativo. Mas, enfim, agradecendo e mandando um abraço para a Ana Luísa, por esse trabalho lindíssimo, aí, por essas mesas, que eu participo sempre com muita alegria. E acho que há muito trabalho pela frente. Obrigado. Obrigada, Walter. Eu vou passar, então, para Fátima, Cris e Honório, né? Para vocês poderem fazer os comentários de vocês em relação ao que foi falado. Esse encontro aqui, ele me levou, né, a recuperar algumas coisas até perdidas, né, da fase da pesquisa, das leituras, né, e reforçou assim a importância do Jung, né, na minha formação como pesquisadora, da importância do Jung para a educação, né, que eu acho que isso precisa ser fortalecido, né, precisa ser expandido, os professores precisam dar conta disso, né? E também esse movimento pessoal, assim, né, da importância das mitologias, né, a importância das mitologias, né, e de trabalhar a mitologia nessa dimensão assim da alquimia, da amplificação simbólica, né? Como isso é importante e para mim foi fundamental assim para a minha tese, né? E essa provocação assim que a Ana nos fez e esse encontro aqui me levou e fico grata por isso, me levou a recuperar algumas coisas assim que estavam meio perdidas e que a gente sempre precisa reforçar. Eu agradeço a vocês pela oportunidade e obrigada por por pessoas tão qualificadas estarem nos acompanhando. Obrigada, gente. Pois bem, professor Newton. Fiquei pensando aqui agora, né? Eu tive uma passagem, né, muito rápida pelo curso de engenharia de software, né? Onde a minha opção de troca de curso, né, ela está em função do movimento coletivo, né? Ingressamos em 7 indígenas da Unipampa e os 6 abandonaram o curso ou migraram, né? Então, eu pensei, né? O povo caigando, né? Estava me colocando, né, frente à Unipampa como uma pessoa que pudesse lutar pelo processo de ingresso e permanência de novo na Unipampa. Né? Então, tanto é que o curso de Relações Públicas, né, foi uma escolha, né, bem estratégica, né, para chegar a instâncias, né, dentro da instituição que pudessem, né, me ouvir, assim podemos dizer. Então, nesse processo, né, da troca de curso, né, final do curso de Relações Públicas, né, eu já tinha se esbarado, né, assim podemos dizer, com a Maria Cristina, né, lá no campus Alegrete, né, mas a gente não tinha muito contato. Então, no final do curso, ela me procura para fazer esse processo, né, da pesquisa da tese, e aí sim acontece todo esse alvoroço, assim podemos dizer, né, no Instituto da Alegrete, né, onde hoje eu já considero como, até brinco com ela, né, que eu vou ter que reivindicar um pedaço de terra lá em Alegrete, né, é o segundo município, né, em extensão de território, né, o mais grande aqui do Rio Grande do Sul é Alegrete, né, então eu faço essa brincadeira, né, e com relação à disciplina, né, justamente foi uma conquista, né, a partir da insistência nossa, né, podemos assim dizer, né, porque a gente precisa, né, mexer um pouco com a estrutura, como é pensada, né, quando fala de pedagogia, quando fala de história, né, então precisa mexer um pouco com essas estruturas, né, que são fundamentais, né, para o processo de reconhecimento, assim,
das histórias, né, caigangues, indígenas como um todo. Então, muito obrigado por suas falas, professor. A todos. Então, finalizando, né, eu agradeço o professor Walter, o professor Newton, a professora Cláudia pelas palavras, né, que sempre alimentam, e como disse a Fátima, uma plateia tão qualificada só preenche mais a gente ainda de compreensões. E sobre a disciplina, professor Newton, também, professor Walter, eu compreendo dentro de um dos movimentos de sincronicidade, porque embora quando nós entendemos da importância de um indígena, intelectual indígena ministrar uma disciplina na universidade, nós não tínhamos pensado nesse momento, quando nos surgiu o convite. Então, a possibilidade de atuarmos como voluntários nessa disciplina. E ela é uma disciplina, como o Honório disse, Alegrete, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, com a Argentina, já é um território indígena, por essa espiral de movimentos a partir da pesquisa, do grupo de pesquisa, mas nessa disciplina nós atuamos, como o curso é à distância, em vários municípios do Rio Grande do Sul, então a espiral se amplia. E nós tomamos a coragem de fazer uma irreverência, nós trouxemos intelectuais indígenas para a disciplina, em especial o Ailton Krenak, que trata justamente dessas questões, professor Newton, que tu pontua, basicamente, né? Como que nós compreendemos o mundo que nós ocupamos, né? E como podemos melhorá-lo e respeitá-lo. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando na disciplina, também com a palavra de intelectuais negros, também pensamos, vamos trazê-los, né? E também pensamos em usar um percentual da disciplina como extensão, porque aí nós pretendemos atingir para além daquele público que nós temos. Nós trabalhamos também como pesquisadores, além de docentes, porque nós olhamos o nosso espaço ocupado, né, e pensamos em potencializá-lo. Acho que vamos ter que escrever sobre isso depois de viver, porque estamos vivendo essa experiência. Mas tudo isso é muito interessante e é um convite realmente para seguir. Assim como esse movimento que nós tivemos de enfrentamento hoje também nos provoca, nos fortalece e nos mostra que é preciso continuar, né? Então, é isso. Muito obrigada. Eu acho que o Walter foi muito feliz nessa análise do que aconteceu hoje, né? Afirmando de onde tem muita luz, tem muita sombra, e é preciso a gente cuidar disso, né? E eu me encanto, claro, né, como orientadora e como pessoa que participa, amigos das pessoas que apresentaram aqui, com esse entrelaçamento de uma pesquisa participante, comprometida, que provoca mudanças, né, com os povos indígenas, tanto favorecendo a eles, como modificando a cada um de vocês, pesquisadoras e pesquisadores, né? E com essa contribuição do Jung, de uma leitura junguiana, da psicologia junguiana, da mitologia, que vai fertilizando o pensamento e as ações. Então, essa amplificação simbólica, eu fiquei muito provocada, assim, Newton, Walter, Cláudia, né, e todos, assim, com o nosso encontro, primeiro encontro do GT, Aion, porque para a gente poder pensar as diversas formas com as quais a gente está trabalhando a amplificação simbólica do Jung, né? Para a gente, além de analisar, de ver as imagens, os símbolos que emergem, é importante que essa amplificação ela emerja na concretude dos corpos. Né? Aquilo que diz, quando entra no corpo, a gente cura, né? A gente sangra. Então, eu vejo como uma característica nossa dos trabalhos que foram apresentados aqui, do grupo do Piabiru. Todos, a maioria, estão trabalhando com amplificação simbólica, né, trazendo o mito, trazendo símbolos para dar força tanto no pensamento, né, uma consistência no pensamento, como na própria ação e vida concreta de cada um de nós e dos nossos parceiros colaborativos, né, dentro desse modelo de etnografia e pesquisa colaborativa e etnografia participantes. Então, acho que vocês, além de apresentar esses comprometidos e eficazes trabalhos de pesquisas,
Também nos abre possibilidades aí para a gente estar discutindo no nosso GT e também no PEABIRU, né? E queria só destacar que esse curso, Nilton e pessoal, que teve esse aumento dessa procura, foi eminentemente com a participação dos indígenas. Isso é interessante porque foram vários indígenas de todo o Brasil que foram convidados, assumindo, falando da saúde, da literatura, né? Então, isso vocês não falaram, mas eu acho que foi o grande diferencial e um avanço, né? Um avanço mesmo na questão das epistemologias, né? Muito bem, gente. Acho que podemos finalizar com o coração pleno de emoções aí, né? Na certeza de que a gente segue renovados. Já te passo, tá, Nilton? Seguimos renovados e mais fortes, né? Mais fortalecidos. Por favor, Nilton, já te passo a palavra e depois tu pode finalizar. Não, eu não. Contigo, eu não. É só para, assim, eu não sei se já tem alunos, né, que a professora Maria Cristina marcou a questão da extensão universitária, né? Mas me veio também, professora Maria Cristina, a possibilidade de pegar a iniciação científica e ver se algum aluno da geografia não poderia contribuir com essa cartografia do caminho PEABIRU, que a professora Fátima Souza já postou aqui o link, né? E esse aluno da geografia contribuindo com essa visão da geografia humana vai ser, assim, fantástico. Aí, um aluno tipo da antropologia ou da arqueologia, se estiver aí dentro da instituição, também poderá fazer coro, né? Fazer coro, melhor dizendo, fazer coro em relação a essa riqueza que esse caminho PEABIRU, imagine fazer uma analogia com o caminho de Santiago de Compostela. Olha a audácia, mas óbvio, né, que, enfim, mas como a professora Ana falou logo no início, o europeu, ao chegar, se indagou, como é que estão falando aqui no sul de algo que está lá atualmente, né, no norte? Como eles estão conseguindo? Então, há, né, uma cobra aí, muito bem colocada logo no início, que atravessa, né? Ela está deixando pegadas nesse texto que a professora Ana preparou para nós, né? Quanto esse convite, essa reflexão. Então, quando ela fala em caminho, eu falei, caramba, caminho pede pegada, pegada pede entalho. Então, eu só estou aqui compartilhando para vocês como nós, aqui do GTA, ficamos igual crianças, um implicando com o outro, com o Walter, que é o sênior, o Walter fica lá, né? É a Ana, a Sônia. Então, bem-vindos. E só tenho a agradecer aí, Ana, essa bela equipe do Sul. E, como eu fiquei com inveja de você, arrumei uma doutoranda de Mato Grosso do Sul, aí, a Cláudia Elizabeth. Ai, que delícia! Aliás, gaúcha com saudade desse chimarrão, que eu tô vendo muita gente tomando aí. Eu tô louca para participar de uma roda de chimarrão com vocês. Obrigado, Ana. Obrigada, Cris. Bem rapidinho, agradecer a provocação do professor Nilton, né? A lembrança da professora Ana Luísa, que nós temos intelectuais indígenas que são os protagonistas das edições, desde a primeira edição do curso. O Honório coordena, né, o curso também, e nós temos duas bolsistas na parte de pesquisa, professor Nilton, duas bolsistas que são indígenas,
e justamente estão pesquisando agora as narrativas do seu povo, mas eu achei genial essa possibilidade da perspectiva da geografia humana, né? Então, já anotei aqui, mas temos também, então, essas bolsistas que estão trabalhando na pesquisa, nós priorizamos bolsistas indígenas, que é para poder também continuar nessa sintonia, assim, né? Mas muito obrigada. Walter. Microfone, está fechado. A minha mãozinha acabou indo, a minha mãozinha eletrônica. Eu não sei se tem tempo ainda, Ana Luísa, mas falar, sim, pode falar. Bem rapidinho, falar aqui. Uma coisa que a Maria Cristina falou, e foi mensagem que o Honório também disse, né, e você mesmo falou, a questão das lideranças indígenas estarem presentes no curso, né, e os intelectuais indígenas estarem falando. Quando a gente tem falado no complexo cultural, a gente trabalha muito com a noção de junguiana do complexo cultural e a noção de que o Holocausto indígena, a morte pela colonização, já lá no início, né, a destruição dos povos indígenas, é um complexo cultural importantíssimo da identidade brasileira, porque ele se repete, né? Ele se repete na atualidade, é sempre um complexo cultural no indivíduo. O complexo individual se repete na vida do indivíduo. Uma pessoa que teve um trauma de infância, ele vai ter essa situação se repetindo. Assim também o complexo cultural se repete na história de uma nação ou de um povo, né? E esse complexo cultural brasileiro do Holocausto indígena é importantíssimo, e hoje nós temos esse problema que a Cláudia traz tão importante aí lá no Mato Grosso, em diversos locais, né, das tribos indígenas sendo destruídas, né? Então, é esse complexo cultural. Agora, a gente se refere que falar, assim como o indivíduo também na terapia individual, ele reprimindo ou esquecendo seus complexos, ele não tem acesso, e a terapia, a memória é importantíssima, você recordar esses complexos esquecidos. Também na terapia de um povo, na terapia do Brasil, a memória e falar disso é importantíssimo. Então, o primeiro passo para trabalhar o complexo cultural do Holocausto indígena é falar, é denunciar. Então, os nossos congressos, os nossos cursos, né, em que a gente denuncia, em que a gente encontra, em que a gente fala disso, é o primeiro passo. E está vindo à tona isso. Agora, eu acho que a denúncia maior é quando você dá voz às lideranças indígenas, você dá voz aos intelectuais indígenas. Então, quando eu participo de uma mesa junto com o intelectual indígena, a gente está aqui junto com o Honório, né? O Honório fala, dá a mensagem dele tão vital, tão forte. O nosso simpósio lá do Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, em que foi Ailton Krenak, e que ele deu uma mensagem tão importante, isso dá uma vitalidade para esse processo de denúncia muito grande, né? Então, é isso que eu queria dizer, a presença dos intelectuais importantíssima. Muito bom, com certeza, gente. Então, eu acho que podemos finalizar, né, com essa ideia dessa interculturalidade, que é uma trama que integra os opostos, né, que denuncia e anuncia, e que faz a gente querer continuar trabalhando juntos, né? Eu acho que é por aí, uma manhã bonita mesmo, né? Seguimos caminhantes do Peabiru, a Karine está dizendo aqui, e agradecer a todos, desejar também que a gente tenha um ótimo final de semana e que sigamos bem, ok? Grande abraço. Abraço, Gracias. Abraço. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, abraço a todos. Obrigado, Ana Luísa. Prazer participar. Obrigada, Walter, a todos. Tchau. Tchau. Tchau.
Prazer te rever, Fátima. Um abraço. Obrigado, Maria Cristina. Obrigado, Honório. Prazer te rever também. Muito bom, Walter. Depois a gente vai ter que conversar sobre o nosso próximo artigo, né? Vamos, você já me lançou essa provocação lá no nosso WhatsApp. Vamos sim. Vamos pensar num tema, sem dúvida. É, porque está muito fértil, né? Piabiru! Nossa, é mesmo. Walter, eu fiquei pensando, assim, essa semana a gente está trabalhando muito com esse tema do feminino, né? Tu achas que a gente pode pensar essa questão do feminino, né, no sentido do que a mulher vive hoje, como um complexo cultural, nesse sentido da violação ou da não valorização da mulher, até consigo mesma, ou do homem com a mulher, entende? Fiquei pensando isso ontem. Pode sim, Ana. É um complexo cultural no Ocidente todo, né? Você pode ter No culturas que Ocidente. não tem tão forte, mas eu acho que no Ocidente inteiro tem isso. Em países, agora no país latino é mais forte, eu acho. Né? O macho man aqui, especialmente, foi um complexo especialmente ativado aqui. Né? O feminicídio, né? Tem formas gravíssimas aqui. Esse complexo cultural, sem dúvida. Porque é um tema que é pouco, a gente não fala muito, né, da questão da mulher e da violência da mulher como um complexo cultural. Mas é um complexo cultural, sim. Agora, ele não é particular só nosso. A gente estava até comentando na IAP, a presidente da IAP agora, a Esther Solomon, ela faleceu agora, tem umas 2 semanas. Mas foi falado que ela foi só a segunda presidente da IAP como mulher, né? Então, todos os demais foram homens. Então, é um complexo assim, meio disseminado, eu diria. Né? Mas aqui no Brasil, na América Latina, ele é especialmente forte em salário, feminicídio, não ter voz. Né? Uhum. E aí eu vejo que tem muita ligação com essa questão da colonização, né? Da forma como as índias, as mulheres negras foram tratadas também, entendeu? Nesse sentido que eu estou Sim. pensando. Tem uma coisa histórica e todo o complexo cultural é uma ferida histórica, né? Sem dúvida. Eu acho esse artefato teórico do complexo cultural muito útil para a gente pensar a sociedade, né? Porque o Thomas Singer, esses autores americanos, o Samuel Kimball, é interessante que o Samuel Kimball ele é negro, né? Ele é um junguiano negro, então ele sente na pele essa questão do complexo cultural, do complexo individual. Né? Então, são coisas que você sente no complexo cultural, um trauma na infância, um trauma sexual, te afeta a vida toda, e a nação também, né? O racismo, a escravidão no Brasil. Um complexo cultural importantíssimo. E o Holocausto indígena é outro complexo, a destruição dos povos indígenas. Milhões, né? Pessoas, de etnias. Dessa invisibilidade, né? Esse não querer ser parte, né? Não querer ser indígena, essa negação, né? Então, eu vejo isso que aconteceu hoje, né, gente? Foi muito chocante, né? Tu vê Caminhos de Peabiru, o nome já atraiu, né? A questão do Peabiru. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, estamos na mata, né, Honório? Bom, Os colonizadores atrás, né?
Ai, ai, ai. Os opostos estão até nas cores, né? Porque os piratas, essa sombra entrou aí com o verde, vermelho, com o preto e o vermelho, né? Que Quer interessante, dizer, viu? não é isso? Estranho, né? É. A sincronicidade das cores também, né? E a Cris Na falou. agressão verbal a uma mulher, né? Cala a boca, fulana. Não sei se vocês chegaram a se dar conta disso. Não, eu não ouvi, que eu já Cala a comecei. boca, cadela, fulana, né? Começou Ai, não ouvi, ainda bem que eu não ouvi, senão eu tinha me desestabilizado. Não, olha, na perspectiva da sincronicidade, eu acho que está todos os caminhos para estudar esse complexo cultural. Aqui no Sul tem a coisa da mulher ser tratada como égua, né? Tem até uma música, a Morocha, né? Da mulher ser tratada como égua, né? Ser manhada, né? E tem aqui no Sul, acho que tem mais forte até algumas coisas. É. Nossa, Temos não é, muito trabalho pela frente, como diz o Val. Olha, só essa sincronicidade hoje dá um artigo assim belíssimo, e a gente falar do encontro e falar da sincronicidade, um encontro interrompido pela Então, vamos sombra escrever. cultural. Só vamos escrever. Nossa, isso dá um trabalho, hein? A gente podia fazer um trabalho conjunto, gente, que maravilha. Pronto. E olha, quando uma coisa é lançada aqui para esse grupo, Walter, ninguém esquece, viu? Está lançado. Mas eu a acho que gente é pode. muito pertinente, inclusive, para fazer o anúncio disso que está acontecendo, né? Em muitas situações aí. Não é denúncia, não é lindo, vai ficar um trabalho lindo, gente. Tá. Então a gente Olha, começa. A gente Tá. começa e te manda, tá, Walter? Tá Vamos feito o escrever acordo. junto. Esse tá é terrível. Muito Passo bom, livre. gente. Um abraço Olha, para todos, viu? Vamos almoçar, né, gente? Depois a gente faz o artigo. Tá. Tchau. Prazer Querido. enorme ver vocês, hein? Um abraço grande. Igualmente, sempre. Igualmente, professor. Obrigada. Um abraço. E aí, duplinha. Para quem estava balhado, né? Acho que até rendeu, né, o nome. Sempre pode ficar pior, né, Cris? A pessoa tá assim lá. Gente, quando eles começarem a entrar, porque eu deixei a Cláudia entrar e deixei outra entrar, né? Aí depois outra. Aí eu disse, ixi, Maria, pronto. Aí eu comecei a ficar nervosa aqui, sabendo que ia acontecer. Aí eu comecei já a me organizar, porque eles começaram a pedir um monte, eu negando, entendeu? E aí foi que eu escrevi. Vamos para fazer outro link, não deixar a coisa mais, eu digo, Jesus. Tu viu que esse acesso é perigoso para quem usa telefone celular, né? Pois a Cláudia disse que foi invadida. Será que foi por esse acesso? Não sei. É que, geralmente a galera que faz isso, eles já entram com o vírus instalado, né? Então, para quem usa telefone celular, é bem perigoso, né? Tipo, fazer essa invasão, assim. Por quê? Porque, assim, o celular... Porque o celular é mais vulnerável e ele consegue acessar todos os teus arquivos, né? Mas tu acha que ele entrou pelo celular? Não, tô falando que o link, geralmente, quando eles tentam acessar, sabe? Não? Entendi. Ele tá utilizando o telefone celular, digamos assim. Entendi. Que horror, meu Deus do céu. Mas tá bom, gente. Vamos. Muito bom, tá? Tá bom. Seguimos. Obrigada, Ana. Obrigada. Um abraço grande, parabéns, viu? Obrigada. Pelo trabalho. Tchau.